Fala, meus amigos e amigas são paulinos, uma excelente sexta-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com as últimas informações do tricolor. Será que Zubeldia vai ficar no São Paulo nesse período agora de férias, principalmente após essa derrota para o Vasco da Gama dentro do Morumbi? Estou trazendo um corte com essas últimas informações do tricolor. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e vamos para o vídeo. São Paulo. E o nosso querido Vinícius Nicoletti falou assim, olha, não tô nessa escala. Mas ainda bem que não tava, né? Porque se fosse para cobrir o São Paulo ontem, não foi nada legal, hein, Nicoletti? É isso aí, Mário. Um beijo para você, para os companheiros, fãs de esporte. Estava em casa, tranquilinho, acompanhando o jogo. E o São Paulo flertando com a zona do rebaixamento. Chegou a terceira derrota consecutiva, apenas um ponto acima da zona do rebaixamento e protestos e vaias no Morumbi, além de todo o frio gelado, os jogadores saíram com esse barulho, com esse protesto e vai. A torcida não perdoou ninguém, dirigentes, jogadores e também o técnico Luiz Zubeldia. Apesar dessa derrota por 3-1 para o Vasco no Morumbi, da situação no campeonato e todo o desempenho do São Paulo que decepciona no Campeonato Brasileiro, a diretoria do São Paulo não cogita demitir o treinador, o Luiz Zubeldia. Alguns pontos influenciam nessa decisão da diretoria são paulina. A principal delas, a diretoria entende que não seria justo demitir Zubeldia, que vem sofrendo para amar a equipe com muitos desfalques. Nesse jogo contra o Vasco, mais uma vez, 8 desfalques. Ele estava sem os principais jogadores, o Lucas Moura, o Oscar, o Ferreirinha, o Marcos Antônio. Então são vários desfalques e a diretoria entende que não seria justo demitir o Zubeldia. Outros fatores que influenciam na permanência do técnico. Primeiro é o bom relacionamento com os jogadores, ele tem o apreço do elenco, inclusive alguns jogadores falaram na zona mista, defenderam o técnico, o trabalho do treinador argentino aqui no São Paulo. Também a boa campanha na Libertadores e também na Copa do Brasil. São Paulo está classificado e se classificou bem, principalmente na Libertadores. E o último ponto é a questão financeira e também a escassez de treinadores no mercado. São Paulo teria que demitir o Zubeldia, pagar multa e correr atrás de outro treinador que se encaixa a situação financeira do clube, que vive esse grave problema financeiro. Então não é uma questão fácil demitir o Zubeldia. A tendência é que ele se reapresente, agora entre em férias a partir dessa sexta-feira e volte a trabalhar no dia 26. Vamos ouvir então o que falou o Zubeldia no Morumbi depois dessa derrota gelada para o Vasco. Vamos acompanhar. Tenemos que jugar mejor. No estamos jugando bien al fútbol. Es más factible que tengas resultados malos, como el que tuvimos con Mirasol o como el que tuvimos hoy con Vasco, ¿no? En Copa Libertadores se notó menos porque por ahí los rivales, no digo que sean de menos nivel, porque después hay que saber jugar los dos torneos, pero en el Brasileirao eso lo estamos pagando muy caro. O sea, nos están superando. Nos están superando en fútbol, en organización, con cosas puntuales del juego. Estoy convencido que con todo el plantel y reordenándonos con algunas cosas, vamos a corregir el Brasileirao. Tá então Mário Zubeldia falando, a tendência então é que ele continue no cargo, apesar da situação delicada no Campeonato Brasileiro e também do desempenho do São Paulo, que não agradou nenhum torcedor. A gente vai conversar com o Mário Marri e também com o Jailson Vilas Boas, exatamente toda ela. Férias do Bruno, 3. Não é isso a estatística? Tá, vamos lá. São Paulo com o Zubeldia e o Vasco com o Diniz em 2025. O Zubeldia, claro, tem um recorte maior, com 34 jogos, 14 vitórias, 12 empates e 8 derrotas, 52%. Quase 53%, a média de gols marcados por jogo e sofridos, que é a mesma do Diniz, num recorte de 7 jogos, né? E aí o aproveitamento de 47,6%. Os números, eles dizem, para mim eles dizem alguma coisa, mas eles dizem pouco, porque é o contexto de cada trabalho, né, Marra? Sim. De cada momento. Mas eu queria, antes de falar sobre os dois treinadores, falar sobre o jogo. Por que o Vasco conseguiu sair com esse 3-1 do Morumbi? Onde foi construída essa vitória do Vasco de forma tão contundente? Eu achei a tranquilidade que o Vasco teve com a bola no pé, no meio-campo principalmente. O Vasco
Quando o São Paulo tentou pressionar um pouco mais o Vasco estava com tranquilidade para trocar passes. De primeira, ou dominar e soltar, o famoso não tá mais comigo. Não teve ninguém prendendo demais a bola e as movimentações, principalmente do Paulo Henrique, indo um pouco mais para dentro, para liberar o Ryan, que é o jogador mais agudo, o jogador mais de força pelo lado direito, funcionaram bem. E aí também teve a soma de uma noite infeliz do Enzo, né? O Enzo teve uma noite que ele tomou decisões erradas. Essa aí agora ele foi subir no PH e deixou todo o corredor livre pro PH. Depois pro Ryan, me desculpa. E aí o Ryan consegue ganhar na força ali depois dele, no bate-rebate, com uma certa tranquilidade até lá. Consegue tomar a bola, finaliza e a bola acaba sobrando pro Bruno Moreira. Então acho que além da tranquilidade... Porque tem a jogada no final do primeiro tempo, que é a jogada até do Coutinho, que é muito bonita. Foram 4 jogadores pressionar o Felipe Coutinho. Ele finge que vai jogar a bola para trás, vai à frente e os 4 jogadores ficaram olhando. Então acho que assim, o Vasco teve muita tranquilidade com a bola no pé e o São Paulo não conseguiu encaixar a marcação. Essa daí, ó. Sozinho, cara. Olha quantos jogadores de São Paulo tinham ali em cima dele. Mas isso qualidade dele, óbvio. Qualidade do Coutinho, mas também de uma certa passividade do São Paulo nisso? Irritante até, em alguns momentos. Eu acho que quando a gente está falando sobre um meio-campo que teve tranquilidade para trocar passes, é claro que essas estatísticas e tal vai variar de quem está fazendo a estatística para outro, porque os conceitos de passe variam também. Mas meio-campo do Vasco, Tietê, 93% de acerto de passe, Hugo Moura, 91% de acerto de passe, Felipe Coutinho, 92% de acerto de passe. Então não é volante que toca pra trás, né? Sim. E o Coutinho, muitas vezes, o passe perigoso. É isso? E já no São Paulo, teve um jogador com 100% de acerto de passe. Foi substituído no intervalo. Mas o Pablo Maia não consegue mais ser o cara... E o São Paulo ontem não foi um São Paulo para interromper passe. Não foi um São Paulo que marcou. Opa, os caras estão pegando a bola aqui, normalmente eles estão encontrando aquele ali, o que a gente chama de linha de passe. Até o corpo mostra isso. Dependendo de como está posicionado o corpo, você já sabe para onde vai a bola. Essa leitura não é uma leitura difícil de fazer. O jogador profissional, e o São Paulo não cortou a linha de passe do Vasco ontem. Então o Vasco controlou a partida. Isso que é o mais surpreendente, assim. Desculpa te interromper, Marra, mas assim, o Vasco conseguiu controlar o jogo no Morumbi. Numa boa. Até o próprio o torcedor lá do Vasco, um empate, não duvido que assinaria. Assim, não duvido. Mas quando começa o jogo, você vê o Vasco tomando conta mesmo. O Luciano ali, basicamente, no início do jogo, conseguiu aquela finalização, né? Que a bola passou um pouco mais ali perto do gol do Léo Jardim, mas de resto, foi um Vasco que... Aproximação dos jogadores. E uma outra situação que a gente acha que vale destacar desse time do Diniz, né? Com o Diniz, ele está conseguindo repetir escalações. Lembra que a gente falava que o Carille, não é que ele não conseguisse repetir escalação, mas sempre estava com a língua aberta, né? Chegava no segundo tempo, um cansaço danado. Ontem, o Coutinho só foi sair do jogo quase nos 40, se eu não estou enganado. Não, acho que depois ainda. Não é? E numa intensidade danada. O time do Vasco continuou marcando. Mas aí, assim... Teve tempo, né? Sim, claro. Isso faz diferença. Quando voltar, não vai ter tempo. É jogo um atrás do outro. Mas para pelo menos recondicionar esses jogadores, né? Ganhar um pouquinho de força. Já eu vou chamar também o Vinícius Nicoletti para a gente falar dessa coisa de leitura corporal e do Zubeldia. Mas só mais um ponto aqui sobre o Vasco. O tanto de elogio que, obviamente, o Fernando Diniz fez ao Felipe Coutinho, falando sobre o desejo de renovar, enfim, da permanência do Coutinho, que é importantíssimo para esse trabalho do Diniz, mas as coletivas do Diniz são sempre muito legais, né, de acompanhar. E ontem eu tomei café da manhã, na verdade, hoje, ouvindo o Fernando Diniz, né, Café com Deus Pai. E aí o Fernando Diniz falando sobre, assim, não adianta só quando ganha, Marra, falar que o trabalho está aparecendo. O trabalho já estava aparecendo, mas quando você ganha, fica muito mais fácil de você fazer o elogio, de você fazer a avaliação. Então o Fernando Diniz falando de uma forma muito clara de que, assim, eu preciso falar também quando ganha que não está tudo certo ainda e também quando perde que as coisas estão acontecendo. Mas é bom ter uma vitória dessa para escancarar para vocês que está sendo feito. Tem um trabalho sendo feito no Vasco. Sim, mas fico muito tranquilo. Às vezes a gente aqui fala
Assim, não ganhou, tal, mas está no caminho certo. Ou ganhou, mas não dá para entender como ganhou. Assim, ganhou porque a bola entrou ali, mas não produziu para isso. E é preciso que o torcedor tenha paciência para... Cobrar paciência do torcedor é um negócio difícil, né? Chato. Mas é preciso que o torcedor entenda que isso está acontecendo. Agora, se você quiser, já virá, o trabalho do Zubeldia deu uma estagnada. Uma estagnada que eu acho que o departamento médico vai ajudar, mas ontem foi um time que eu até não vi duelos 1 contra 1, se o São Paulo ganha, como é que foi o índice, entendi. Mas o São Paulo não pode permitir os gols que tomou. De vez em quando tem que dar um bicão pro alto, entende? Ô Vinícius, eu acho que isso é importante, porque assim, até mesmo a coletiva do Zubeldia, linguagem corporal, boa, Marra. Linguagem corporal, a gente já viu o Zubeldia mais firme, mais bravo, falando um pouco mais ríspido. Ontem parecia um Zubeldia mais entregue, assim, de olha... Abatido. A gente não está conseguindo, a gente está sendo dominado, está sendo tecnicamente essa dominância em cima da gente. A culpa é minha, também é dos jogadores, mas é minha. Um Zubeldia diferente, Nicolete. É isso aí, Mária. Aliás, você tomou café com o Fernando Diniz e foi dormir ouvindo o Zubeldia pelo jeito. Mas é bem isso aí mesmo, viu? A entrevista coletiva do Zubeldia, ele estava visivelmente abatido, até um pouco conformado com a situação ali do São Paulo, mostrando toda a energia que ele tem nas entrevistas, então isso ficou aparente, mas muito pelo desempenho do time, né? Ele até falou na entrevista coletiva que ele, se ele imaginasse o que aconteceria no campo, ele não teria treinado, ou não teria escalado aquela equipe, teria mexido. A questão é que você treina e chega na hora, tem um adversário. Mas... ele saiu do Morumbi, claro, com um sentimento péssimo pelo desempenho do time, também pelos protestos e vaias da torcida. A torcida de São Paulo vive esse sentimento de amor e ódio com o Zubeldia. Muitos torcedores já pediam a saída dele muito antes, desde o início da temporada, mas a diretoria do São Paulo não cogita de demitir o treinador. A gente passou aí todos os motivos. O principal é que ele não consegue escalar os principais jogadores, o Lucas, o Oscar, o Marcos Antônio, o Ferreirinha. Esses jogadores devem voltar depois dessa parada do Mundial de Clubes no segundo semestre, e também são outros motivos que o nosso companheiro Edu Afonso levantou, né, que influenciam nessa decisão da diretoria de permanecer com o técnico, né? A boa campanha, a boa relação com os jogadores, tem um aspecto financeiro, mas me parece também na diretoria do São Paulo que não tem o principal de tudo, que é a convicção no trabalho do Zubeldia. Então fica muito frágil essa relação, porque se você tem convicção, você não dá mais nenhuma desculpa. Não, temos convicção, ele vai continuar, vai entregar e vamos embora com ele. Vai ser diferente no segundo semestre. Mas quando você acha vários motivos, parece que você não tem convicção do trabalho, e só a diretoria do São Paulo pode ter essa convicção, porque acompanha aqui o trabalho no dia a dia do técnico argentino. Então fica também esse sentimento. Já que a diretoria não dá esse respaldo, nesse sentido, o treinador, claro, vai ficar mais abatido. A gente tem um minutinho para fechar esse papo, Jailson, mas quando ele foi questionado sobre seguir ou não no trabalho, ele também não respondeu de forma abrupta, né? Ele só falou, cara, a gente tem que trabalhar e tem que responder. Falando rápido, então, acho que o Zubeldia, ele conseguiu, naquele momento de Libertadores, com um time muito mexido, conseguiu a classificação, mas não estou falando que jogou bem, falando que conseguiu a classificação. E ontem, o que me incomodou muito, assim como eu imagino como o torcedor deve ter ficado incomodado, é que o São Paulo não conseguiu tomar as rédeas da partida em momento algum, e na ideia do Zubeldia, ele colocar o Luca e o Lucas Ferreira abertos, a intenção era que esses jogadores conseguissem atacar as costas do Paulo Henrique e do Piton, ou que conseguissem um X1 ali para, enfim, municiar com o Luciano e o André Silva. Isso não aconteceu em momento algum do jogo. Em momento algum, os meninos conseguiram ir para cima. O Lucas Ferreira, acho que uma jogada só pelo lado esquerdo já na parte final. Então, a estratégia que ele montou definitivamente não deu certo. Estou trazendo aqui uma matéria do GE.com falando sobre a situação do São Paulo e o que precisa fazer nesse período de Mundial de Clubes para poder melhorar sua classificação no campeonato. Abre aspas, o São Paulo termina a primeira parte da temporada antes da pausa das competições para o Mundial de Clubes pressionado. Com o departamento médico cheio, insatisfação da torcida e à beira da zona de rebaixamento no Brasileiro, enquanto se mantém vivo na Libertadores e na Copa do Brasil. O principal objetivo do São Paulo, durante os quase 30 dias que terá até a partida contra o Flamengo,
A primeira depois do Mundial de Clubes no dia 13 de julho é recuperar os jogadores lesionados. O tricolor terá 14 dias de férias até voltar a treinar no CT. Depois, mais pelo menos 15 dias de treinamento para poder fazer o jogo contra o Flamengo. Neste período, precisa esvaziar o departamento médico, que neste momento está cheio, com 8 atletas em recuperação. Luiz Gustavo, Caleri, Igor Vinícius, Lucas, Ferreira, Marcos Antônio, Juan e Oscar. Destes jogadores, Igor Vinícius pode ser negociado. Já Lucas, Ferreira, Marcos Antônio e Oscar têm grande chance de estarem à disposição no jogo contra o Flamengo após o Mundial de Clubes. O que o São Paulo também precisa fazer é alinhar seus objetivos para evitar mais crise até o fim da temporada, nas oitavas da Libertadores e na Copa do Brasil, mas apenas um ponto da zona de rebaixamento do Brasileiro. O tricolor precisa se concentrar suas forças em apenas 2 das 3 competições. Neste momento, a luta para se afastar da parte de baixo da tabela do Brasileirão é o que é o mais urgente para se preocupar. E o tricolor não demonstra ter condições de brigar em igualdade pelas 3 competições que ainda tem pela temporada. Uma outra necessidade de trabalho já referente à diretoria é avaliar o trabalho da comissão técnica. Está bom o suficiente? A avaliação interna de que Zubeldia e seus pares têm muitos problemas com jogadores lesionados e não tiveram durante boa parte da temporada a força máxima ou perto disso para usar o elenco. A diretoria entende que no atual cenário e em grave crise financeira não teria condições de investir num técnico superior ao atual e confia que também Zubeldia seria capaz de apresentar mais alternativas para os problemas quando tiverem seus principais jogadores de volta à disposição do treinador. Enfim, essas são algumas informações aí da matéria. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu!